Olá, pessoal. Na gravação de hoje, eu vou discutir com vocês como podemos tratar safety como um problema de controle, utilizando o conceito de laços de controle. Nesta gravação, eu vou fazer uma breve revisão de vários conceitos que nós já discutimos em gravações passadas, para, no final, poder apresentar alguns exemplos de como nós podemos usar esses laços de controle para explicar as causas de acidentes. Então vamos apenas relembrar o conceito de controle na forma como que ele é usado em engenharia. Tendo em vista que nós já discutimos que quando eu falar de controle, eu não estou falando de uma ação militar que vai tentar, de certa forma, controlar subordinados. Eu estou falando de um conceito mais amplo de controle, de uma maneira mais genérica. E nós discutimos um pouco sobre isso na gravação que eu discuti o conceito de controle usado na engenharia, naquele módulo que nós discutimos os conceitos básicos de engenharia e de engenharia de sistemas para pessoas que não são formadas em engenharia. Então, só lembrando, falhas de componentes e interações inseguras podem ser controladas, entre aspas, a partir de design, a partir de processos ou até a partir de questões sociais, como, por exemplo, cultura. Então, nós discutimos nessa gravação sobre o conceito de controle que nós estamos trabalhando com um conceito mais amplo de controle. Se o controle foi em nível de design, nós vimos algumas técnicas, como por exemplo interlocks, design que quando falha deixa o sistema no estado seguro, redundância. Falamos um pouco de controles em nível de processo, como por exemplo manutenção, e falamos um pouco também de controles em nível social, como por exemplo seguros, questões de legislação, questões jurídicas, questões de regulamentações, de leis e questões do tipo. Também nós já discutimos em gravações passadas o conceito de laço de controle, de control loop. Foi nessa gravação onde eu tentei responder o que era um control loop, também naquele módulo de conceitos básicos de engenharia e de engenharia de sistemas para pessoas que não têm formação em engenharia. Naquela gravação, eu apresentei um control loop para vocês, um control loop básico, com essa figura, onde vocês podem ver na parte superior eu tenho um componente chamado controlador, e dentro desse controlador nós temos os conceitos de modelo de processo e de algoritmo de controle. E na parte de baixo vocês estão vendo um componente que é o processo controlado. Então, teoricamente, um controlador ele controla o processo controlado a partir do conceito de control actions, que são as ações de controle. E o controlador tem ciência do estado do processo controlado a partir de feedback. Na engenharia, as control actions são implementadas através do conceito de atuadores. Já o conceito de feedback, que é um conceito mais amplo, na engenharia é implementado através do conceito de sensores. Também numa gravação passada, nós discutimos sobre essa mudança de paradigma, que foi justamente tentar mostrar para vocês que nós precisamos de um modelo novo e de novas técnicas para tentarmos entender as causas dos acidentes para os sistemas complexos sociotécnicos que são desenvolvidos nos dias atuais. Então, nós estamos mudando o paradigma de um modelo de confiabilidade de componentes para o modelo onde nós só queremos trabalhar com o conceito de controle. Ou seja, nós estamos tratando safety não como um problema de confiabilidade, e sim safety como um problema de controle. Como? Nós vamos impor restrições de safety no sistema sendo controlado. Então, essa mudança de paradigma para que tenhamos uma engenharia de safety ou de security ou de qualquer propriedade emergente mais efetiva é tratar safety como um problema de controle, em vez de tratar o problema como um problema de confiabilidade, tentando prevenir falhas. Para isso, para atender essa mudança de paradigma, nós vamos usar muito o conceito de laços de controle, control loop, com o objetivo de impor restrições de safety ou de security ou de qualquer outra propriedade emergente nos sistemas complexos que nós queremos controlar. Então, mais uma vez, tendo em vista que eu vou mostrar para vocês como lidar com safety como um problema de controle, então só lembrando, os controladores, que é esse componente que está na parte superior aqui da figura, tendo em vista que o conceito de
dentro da teoria de sistemas, de controle é um conceito hierárquico, ou seja, quem está acima controla componentes que estão abaixo. Dentro desse contexto, nessa figura de control loop que vocês estão vendo, um controlador vai controlar um processo controlado. Mas como que ele vai controlar? Ele vai ter uma visão do estado do processo controlado através do conceito de modelo de processo. E com base nesse modelo de processo, que é uma visão do estado do processo controlado, o controlador vai utilizar ou de um algoritmo, ou de alguma rotina, ou de algum procedimento, caso seja um controlador humano, para que, com base no processo controlado e outras entradas, possa determinar quais ações de controle ele vai ter que emitir sobre o processo controlado. Muitos dos problemas nós vamos ver que estão relacionados aos acidentes normalmente ocorrem quando esse modelo de processo está incorreto. O modelo de processo não está em sintonia com o real estado do seu processo controlado. E nós vamos perceber que quando nós usamos o conceito de control loop, nós não estamos apenas preocupados em capturar problemas associados com falhas de componentes. Esse é um modelo muito mais poderoso. Nós vamos sim enxergar, perceber que é possível capturar problemas relacionados com falhas de componentes. Mas nós vamos além. Esse conceito de control loop vai permitir a gente capturar erros, por exemplo, de pessoas, erros associados com software, falhas de requisitos, problemas de design do sistema, dentre outros. Em uma gravação passada também, eu mostrei para vocês vários exemplos de acidentes que o conceito de cadeia de eventos não foi suficiente para explicar. Mais especificamente, eu mostrei vários exemplos de acidentes que ocorreram em que os componentes individuais do sistema não falharam, mas mesmo assim nós tivemos os acidentes. Então nós discutimos vários desses acidentes na gravação que eu falei sobre como lidar com complexidade. Dentro daquele módulo que eu estava fazendo uma introdução ao conceito de causalidade, e também modelos de causalidade de acidente, mais especificamente as lições aprendidas. Então, nessa gravação, nós vimos vários exemplos de acidentes, passando pela sonda espacial de Marte, alguns problemas com os propulsores reversos ou empuxo reverso, tanto em Varsóvia como em Moscou. Nós também discutimos um exemplo de um fogo amigo, do lançamento de um míssil que era para ser lançado um míssil falso, mas foi lançado um míssil real, atingindo o alvo. Então eu vou tentar mostrar aqui como que o conceito de control loop pode ser usado para explicar esses acidentes. Lembrando que quando eu fiz essa gravação desses exemplos, lá eu tentei mostrar para vocês que os acidentes ocorreram apesar das falhas de componentes, para tentar argumentar que o conceito de eventos ou de falhas de componentes não necessariamente consegue explicar os acidentes complexos que ocorrem nos sistemas dos dias atuais. Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos de como que a gente pode usar o conceito de control loop para explicar causas de acidentes. Então vamos começar pela sonda polar de Marte. Então só lembrando, o hazard era aterrissar na superfície de Marte com muita força, que foi o que aconteceu, né? Não sei se vocês lembram lá do exemplo, a sonda ainda estava a vários pés de altura, quando os motores foram desligados, ela desabou. Milhões e milhões de dólares foram perdidos na missão. Então, para esse exemplo da sonda polar de Marte, observe que eu tenho dois componentes aqui. Eu tenho um controlador, que é o software da aeronave, e tem a aeronave em si, o processo controlado. Então, nós temos control actions, ações de controle, e temos feedback. E esse foi o hazard ocorrido. Então, tentando explicar o que aconteceu, via feedback, houve uma resposta de que as pernas, os sensores que estavam instalados nas pernas da aeronave indicavam que havia pousado. Tendo indicado que a sonda já estava em solo, que havia pousado, o modelo de processo do software da aeronave tinha consigo que a sonda estava em solo, já tinha aterrissado. Se ela tinha aterrissado,
Qual que era o algoritmo? Que tinha que desligar os motores. Por quê? Por causa até da gravidade, né? Uma vez que chegasse no solo, e não poderia estar com o motor ativo, aquele motor reverso, né? Para fazer uma aterrissagem mais suave, tinha que desligar para ele não voltar para o espaço, né? Então, desligou os motores. Mas nós sabemos que essa ação de desligar os motores fez com que a sonda espatifasse no solo, porque na verdade não tinha pousado ainda. No exemplo que nós discutimos os propulsores de reversos, no caso de em Varsóvia, o hazard era uma aceleração inadequada da aeronave após a aterrissagem. Vamos tentar explicar o que aconteceu usando o control loop. Então, uma estrutura de controle aqui é constituída de dois control loops, né? Eu tenho um piloto, eu tenho um controlador em nível de software e tenho a aeronave, o avião. Observe que o piloto tem um controlador, ele controla o software, que por sua vez controla a aeronave. Vamos tentar ver o que aconteceu. Via sensor da aeronave, houve um feedback que indicava que o avião não tinha aterrissado. Então, só tentando lembrar, se eu não me engano, essa aterrissagem estava chovendo muito e houve um toque muito leve dos pneus e da roda da aeronave com a pista. Então o software não conseguiu detectar. Então, para o software, não havia aterrissado ainda. Então, o modelo de processo no software é que a aeronave não tinha aterrissado. Só que os pilotos estavam vendo a pista, né? Eles viram que tinha aterrissado. Então, eles estavam com o modelo de processo que a aeronave já estava na pista. Se a aeronave está na pista, o que o piloto tem que fazer? Tem que ligar o propulsor reverso para ajudar na frenagem da aeronave. Então, ele ligou o propulsor reverso. Só que o software ignorou esse comando. Por quê? Porque, de acordo com o software, o modelo de processo dele, a aeronave não tinha aterrissado. E lembrando, né, a gente não pode ativar o propulsor reverso quando você está no ar, porque a aeronave cai. Só pode ser ativado quando está em solo. Como o software achou que não tinha pousado, ele ignorou o comando. Eu não posso ligar. Ou seja, o algoritmo atuou da forma como deveria atuar. Aí observe qual que foi o problema. Houve uma inconsistência dos modelos de processo. Enquanto o piloto achava que a aeronave já estava no solo, o software que controlava a aeronave achava que não estava no solo. O que aconteceu? Não foi ligado, não foi ativado então o propulsor reverso e a aeronave colidiu no final da pista. Algo semelhante aconteceu em Moscou, com esses empuxo reverso, ou propulsor reverso, né? Também o hazard era uma desaceleração inadequada após o pouso. Porque uma vez pousado, aterrissado, você tem que ligar o propulsor de reversão para ajudar a frear a aeronave. Então vamos tentar colocar algumas coisas adicionais para tentar explicar esse acidente. Então era muito similar, né? O software achava que o avião não tinha pousado. Então o modelo de processo não tinha pousado, via feedback, né? Um leve toque do pneu com a pista fez com que o software achasse que o sensor não capturasse, achasse que ainda estava no ar. Só que o piloto estava vendo a pista, ele sabia que já tinha pousado. Então o modelo de processo dele era que tinha pousado. Se você está aterrissado, o piloto tem que fazer o quê? Ele tem que ligar o propulsor reverso. Só que o controlador, o software, ignorou o comando do piloto porque no modelo mental não tinha pousado. Igual ao exemplo anterior. Mas vamos tentar explicar um pouco mais o que aconteceu nesse caso aqui. Tendo em vista que o piloto verificou visualmente que tinha aterrissado, ele imaginou, conforme de praxe, que os propulsores de reversão seriam acionados quando ele ligasse. E associado a isso, ele percebeu que era uma pista muito curta. Então não só teria que ativar o propulsor, como tinha que dar mais potência no motor, para ajudar mais ainda na freagem. Só que aí o que aconteceu? Ele então deu mais potência no motor. Só que lembrando, embora o piloto tenha dado mais potência no motor para ajudar a frear mais rápido ainda, o modelo de processo do software era que a aeronave não tinha pousado. Então, na verdade, quando eu der mais potência no motor, o que vai acontecer é que vai acelerar mais ainda a aeronave, vai ganhar mais velocidade ainda, porque o software acha que está no ar. Vai dar mais potência no motor, vai ter uma velocidade maior.
Então, na verdade, o que aconteceu? A aeronave ganhou mais velocidade ainda no solo, fazendo com que houvesse uma colisão no final da pista. E o acidente aconteceu. Vamos tentar explicar mais um acidente que nós discutimos numa gravação passada, que é a questão do fogo amigo. Um caça que disparou um míssil contra um outro caça dentro de um teste. Então, lembrando que o hazard aqui é o fogo amigo. É a condição, o estado do sistema que, em conjunção com uma série de outros fatores, pode levar a um acidente ou uma perda inaceitável. Vamos tentar começar aqui pelo lado esquerdo, pelas control actions, né? Então, os componentes que eu tenho na minha estrutura de controle, tem vários control loops aqui, né? Eu tenho autoridade em comando, piloto, o software que controla a aeronave para emissão dos mísseis e a aeronave em si. Então, era um teste, a autoridade em comando tinha dado a ordem, o controle, que deveria ser executado um teste com um míssil falso. Era um teste. O piloto, com base nessa ordem do seu superior, executou o comando para lançar um míssil falso. Mas se vocês lembrarem, o algoritmo do controlador em software ele tinha uma otimização. O caça tem mais de um míssil. Então você tinha um míssil lá real e um míssil falso. Só que o algoritmo ele tinha uma lógica que quando você tivesse algo que pudesse, se você tivesse um míssil que tivesse uma posição melhor para acertar o alvo, esse míssil que deveria ser disparado. E se vocês lembrarem lá na descrição do acidente, havia uma antena entre o avião, o caça e o alvo. Uma antena entre o caça e o alvo que estava justamente na frente do míssil falso. Com base nisso, na hora que o piloto deu o comando para lançar o míssil, tendo em vista que o algoritmo tinha essa otimização, o algoritmo percebeu que havia uma antena e trocou. Em vez de lançar o míssil falso, o que ele fez? Ele lançou um míssil que estava numa melhor posição para atingir o alvo e derrubou o caça que estava à frente dele. Ou seja, o algoritmo, embora o piloto tenha dado comando para lançar um míssil falso, o algoritmo, via uma otimização, lançou um míssil verdadeiro. Essa apresentação e esses slides foram criados a partir de uma série de slides presentes no tutorial sobre STAMP, que está disponível gratuitamente na página do workshop anual sobre STAMP que acontece no MIT. Mais especificamente, foi com base nesses slides, nesse tutorial apresentados pela professora Nancy Levinson no workshop de 2021. E estes são os livros texto também que são utilizados na confecção dos slides.